Então, bora para mais um QGR online. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente sempre se reúne aqui para nós estar colocando pressão, né, um no outro, para estar crescendo, evoluindo e clarificando o nosso propósito, aí, a nossa identidade, e tá espalhando o reino, né, que é o principal da nosso propósito aí, que é fazendo com que a gente se autogoverne, né? Tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Então, bora para mais uma reunião. Hoje eu vou trazer um assunto que fala sobre a fé, tá? Eu fiz no Word mesmo, eu fiz um passo a passo da fé, para a gente entender como é que funciona a fé, como é que funciona a mentalização, por que o Pablo faz tanta mentalização, que vocês vão entender depois no final, que é um método que eu vou falar para vocês, aí vocês vão ver no final como é que é. É maravilhoso, e eu quero trazer isso para vocês aplicar em casa. Eu vou deixar o link para você estar baixando e praticando isso em casa, para vocês estarem aprendendo. Da onde é que eu extraio eu extraio da internet, extraio de muito conteúdo do Pablo também, para ter uma assertividade maior no que a gente está falando, da propriedade dele, né? Então, vou trazer para nós o passo a passo da fé, gente. As mudanças realmente profundas e consistentes em nossa vida são consequentes de uma transformação na forma de ver o mundo. Pensamentos produzem ações, ações geram resultados. Gente, quem quiser interromper para nós falar sobre, pode interromper, tá? Não precisa nem levantar a mão, só dizer opa, e aí a gente vai debater. O problema é que boa parte dos pensamentos que passam pela nossa cabeça acontece de forma aleatória. E para agravar, temos uma forte tendência de focar no negativo, gerando resultados indesejáveis. É assim que a nossa própria mente nos afasta do que queremos alcançar. Por isso, devemos treiná-la. Uma mente forte tem o poder de direcionar as suas ações e potenciais para atingir seus objetivos com muita facilidade. Sua mente pode ser treinada para produzir resultados incríveis em um nível que você nunca imaginou. O nome desse treinamento é mentalização. Tem uma frase do Carl Jung, que é um psicanalista, psicólogo, é um cara bem conhecido, que ele fala assim, ó, até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso é só uma questão de prática, tá, gente? Que também se chama fé, para imaginar algo que precisamos seguir alguns passos. Eu vou passar esses passo a passo. O primeiro deles é a mentalização, onde as imagens são construídas e reconhecidas pelo córtex frontal. Ao mentalizar, você está dando o primeiro passo rumo ao que deseja. Então, o primeiro passo é a mentalização. O segundo passo, a segunda atitude, é a verbalização. Afinal, quando você diz que você mentalizou, você está ensinando o seu cérebro a começar a crer que aquilo é real. A terceira atitude, que é o terceiro passo, é escrever aquilo que não está escrito, não tem valor legal e não existe. Então, na questão de escrever, tem até que a gente faz muito. Eu
modelei isso do Breno, garanto que o Breno modelou isso, não sei se foi do Pablo, Breno. Do quê? A questão da escrita, de nós escrever o que a gente... O decreto? O decreto, né? Isso eu peguei do Kaiser, velho. Do Kaiser. Eu aprendi no 459 dele. E aí fui botar em prática. Deu certo. Tem funcionado. Então, tá aqui explicando, né, que eu escrevi aquilo que não está escrito, não tem... Provavelmente o Kaiser pegou isso de Napoleon Hill. Napoleon Hill fala que tudo que é importante na nossa vida, ele tem um documento. Né? Então, outro mentor também que fala sobre decretar e escrever. Perfeito. A quarta atitude, o quarto passo a se tomar, tá? E o último é a visualização, tá? Nesse ponto, é necessário compreender que a mentalização é diferente da visualização, pois a mentalização é feita pelo córtex frontal e a visualização é feita pelo córtex pré-frontal, responsável pela própria experiência. Essa prática de mentalização diz respeito ao hábito que a gente cria no nosso cérebro para dizer sim para as coisas que eu desejo alcançar, que nós desejamos alcançar. Então, gente, são 4 passos, tá? Mentalização, verbalização, a escrita e a visualização. E a fé é acreditar no impossível. Logo, Jesus disse, pedir... Deixa eu só adicionar aqui, tem gente entrando. Aqui. Pedir e recebereis. Por qual razão esse pedido de fé não é relacionado à mentalização? Imaginar uma cura de uma criança ou um parente querido que não te impede de mentalizar usando os fundamentos da fé. Para mim, tudo que falam de energia e mentalização sempre foi fé. Em Hebreus 11:1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a espera está diretamente relacionada à visão. Um comando é acionado para que o cérebro perceba que algo está sendo modificado. Alguns chamam de segredo, outros de mistério, outros de energia, campo de atração. Então, essas nomenclaturas a gente vê que todo mundo fala, né? Mas só que para mim isso se chama fé. E é com ela que os seus resultados serão imbatíveis. Então, se a gente for analisar, a gente tem... A mentalização é quase a mesma coisa que a fé, né? É quase não, é a fé. E fala, eu também vi em Marcos 11, 23, 24, que diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e telai-as. Então, essa coisa que a gente vê, tanta gente falando de mentalização, de boot, né, da energia, o segredo, a lei da atração, tudo nada mais é do que aquilo que a gente vê, né, que é a fé. E se tem uma forma da gente potencializar, né, a fé, que é... Aconteceu comigo isso, aconteceu com o Breno, a gente decretou, não decretou, a gente decreta escrito, verbal, e também
na nossa mentalização, né? Então, nossa, eu até olha só para vocês terem noção. Quando nós iniciamos, eu falei da minha semana, que foi essa questão de eu ter um entendimento, né? Ter a compreensão que antes eu tinha uma incerteza, uma dúvida, eu era incerto, eu era duvidoso nas minhas decisões, e o meu decreto foi referente a isso, a questão da minha indecisão, da minha ignorância de não entender o que tinha que fazer, sabe? E isso tem sido muito importante para mim e como foi para o Brendo, né, Brendo? Quando eu puder falar, gostaria de fazer um Pode falar, comentário. pode falar. Todo mundo é livre. Eu tô lendo aquele livro da quarta dimensão do show agora, né? Que é Yong Show, se não me engano. O Young Show. E aí tem uma parte ali que ele fala que, na verdade, a gente, como cristão, a gente tem chegado muito na presença de Deus como pedintes, como mendigos, assim, sabe? Numa situação de como é que eu posso te explicar? Realmente, com um pedinte, sem entender que a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para que aquilo que a gente deseja aconteça, né? Que é a fé. Só que existem algumas coisas que não deixa de ser justamente essas coisas que tu estás falando. Ele fala que, por exemplo, até a questão daquela hora em que Moisés ele estava à frente do mar, né? E Faraó vinha o exército atrás. E ali ele foi pedir para Deus, né? Para Deus abrir as águas, fazer alguma coisa, né? E aí Deus repreendeu ele, dizendo: usa tua vara, usa o teu cajado, né? Ou seja, a gente às vezes não usa da autoridade que Deus nos deu, né? De a gente ordenar, a gente mentalizar, visualizar, ter a fé, mas chega um momento que a gente tem que ordenar sobre aquilo na nossa vida. A gente usar da autoridade que Deus nos deu sobre aquela situação, né? Ao invés de ficar muito assim, ó Deus, clamando, né? Sim. Eu sempre digo que até eu fiz um vídeo, acho que foi hoje, falando que, tipo, o natural tem que partir da gente, né? E o sobrenatural é com ele, né? A Luciane quer falar alguma coisa, Luciane? Não. Não? No momento não. É. Tranquilo. Vou ficar mais como ouvinte hoje. Não, tranquilo. Seja bem-vinda. Obrigada. E alguém mais quer falar alguma coisa? Cara, eu vou falar num tom de perguntas, tá? Bora. Que até foi falado essa semana que passou, foi uma semana de muita reflexão, não foi muito de ação, né? E hoje foi um dia com várias tribulações e um dia bem estressante. E por isso que eu falei em tom de perguntas, né? Por que nós, sabendo que a gente tem a autoridade de Deus, em qual momento que a gente não acha que é merecedor da situação, de usar? Em qual momento a gente tem que começar a orar, né? Porque teve uma fase que eu não estava orando, eu não estava conseguindo orar. E eu não sentia vontade. E aí eu entendi que a gente tem que agir, que nem o Rafa falou, naturalmente, né? Então, uma das coisas que eu sempre me pergunto é essa. Por que a gente tem essa autoridade, que nem a Karine falou, e trava na hora de usar? Por que a gente
é pedinte quando estamos na merda. Vamos dizer assim, no fundo do poço. Isso aí é uma reflexão que eu deixo para hoje. Eu acrescento, falando que se a gente muitas vezes fica na dúvida e acaba pedindo em vez de decretar, né, ter essa autoridade, eu acho que tem muito a ver com um bloqueio de autoimagem. Eu enxergo isso, tá? Porque quando a gente não se enxerga quem a gente realmente é perante Cristo, né, perante Deus, a gente fica na dúvida. E quando tu sabe que tu é mais semelhança do Criador, quando tu sabe o que tu veio fazer e o que tem que fazer, eu acho que não resta dúvida em a gente ter esse autogoverno a ponto de ser autoritário na nossa própria vida e usar de nossa autoridade, né? Porque muitas vezes eu acho que eu não estou julgando ninguém quem é pedinte, tá? Mas eu fui uma pessoa que pedi muito. E eu pedi até ter, sabe? E é bem como teve uma palestra que eu vi do Caio, foi muito interessante, que ele dizia, imagina tu pedindo uma bicicleta pro teu pai, de noite, tu chega, pai, eu quero uma bicicleta. E tu, do jeito que ama o teu filho, tu vai dizer, tendo condições, né? Dizer, não, o pai vai te dar. No outro dia de noite, quando o filho vai deitar, ele pede de novo pro pai, pai, me dá uma bicicleta. Só que o pai diz, tá, eu vou te dar. E no outro dia, a mesma coisa. Pai, me dá uma bicicleta. Então, vamos se colocar, tipo, não que a gente se coloque no lugar de Deus, mas imagina Deus, toda hora, a gente pedindo a mesma coisa para ele. Aí vem o que o Breno falou, tipo, às vezes a gente, não sei se é por estar, não se enxergar a ponto de não ter autoimagem, né? E saber que não precisa pedir várias vezes, só pedir uma vez e crer, né? De todo o coração, né? Que é o que ele fala. Mas é difícil tu ter esse entendimento, assim, acho que conforme vai caminhando cada vez mais na fé e na intimidade com ele, que a gente vai se enxergando cada vez mais quem a gente é. Eu enxergo isso, sabe? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Seria mais aquele pedir e soltar para o universo, né? Não sei como nem de que maneira, mas é tão certo quanto respirar. É a frase que eu utilizo muito, né? Mas a gente fica preso no como e aí não sabe, e aí a gente fica pedindo de novo. Acho que é isso que mais ou menos acontece assim no mental, né? Para mim, pelo menos. Eu, quando eu tinha a experiência de pedir, hoje não tenho mais essa experiência, mas assim, quando eu tinha essa experiência de pedir, depois eu mudei e entreguei nas mãos de Deus e eu vi que Ele faz muito mais do que eu estou pedindo. E aí faz tempo agora que eu não peço nada, assim. Inclusive, eu estava, tipo, até fugindo da fé. Engraçado, porque como eu trabalho com as terapias, então eu não queria muito ir para esse lado, né? Então eu estava querendo fugir um pouquinho, né? Só que como eu estava ajudando pessoas, acaba que é mais forte, não tem, sabe? Por mais que eu não queira, eu preciso. Isso gerou uns conflitos, assim, em mim. Tem uma parte na Bíblia, eu não me lembro, que fala que se pedir de todo seu coração e não tiver dúvida, né? Eu não sei qual parte que fala. Falar isso. Gente, vou
Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa questão da fé? Mentalização? É que a fé, ela tá muito ligada àquilo que você acredita, né? Mas não tocou ainda, né? Então, quando fala na Bíblia que tudo aquilo que você pedir e vai ser dado, né? Eu vejo no sentido de, tipo, tudo aquilo que eu acreditar e sentir no meu coração, que é o meu desejo, aquilo já para o universo ele já está realizado, né? Tanto é que eu não sei com vocês, mas eu, muito nova, sempre fui muito sonhadora. Eu sempre fiz recortes das coisas que eu queria. E eu sempre tive agenda e sempre recortei imagens, sempre fiz recortes nas minhas agendas desde muito nova, fazia diário. E eu acho que a fé está muito ligada aos sonhos da gente também, né? Daquilo que a gente quer realizar. E quando a gente fala de mentalização, a mentalização faz parte disso também, do visualizar, né? Você sentir no teu coração, você desejar, você visualizar, você decretar escrevendo no papel, para que você possa alcançar aquilo com as tuas mãos, né? E quando a gente pratica isso, é como se fosse mágica, né? Não sei, comigo já aconteceu várias coisas em que eu mentalizei, em que eu visualizei, e que aconteceu exatamente como eu visualizei, como eu programei. E é a questão da fé, é você acreditar naquilo que ainda você não tem às tuas mãos, mas quando você sente no teu coração o arder daquilo que você quer, se manifesta de uma forma natural, onde você não precisa estar pedindo para Deus, né? Porque quando tu sente no teu coração, é porque para Ele aquilo já está realizado para você. Né? Então você não precisa nem pedir. Então a questão da mentalização, né, ela é muito importante, porque é o fato da gente cocriar as coisas, né? Mentalizar, visualizar, e aí você cocria. E isso para todas as áreas da nossa vida, né? Tem que treinar? Tem que treinar, só que tem gente que já nasce com esse poder assim ativado, né? E muitas vezes a gente perde isso por conta de que até os nossos 10 anos de idade a gente recebe muitos nãos dos nossos pais, né? Mas não é porque eles têm culpa de darem nãos pra gente, não, é porque também eles foram ensinados dessa forma, né? Então, se depois que tu entende que aqueles nãos não eram por teu mal, e sim por alguma prevenção, tu começa a entender que tu pode sim tudo, para tudo é sim, né? Basta tu direcionar esse sim para o melhor, né? Nas coisas que tu tem vontade de ter na tua vida, né? E realizar, né? Então, tem que ressignificar, às vezes, os nãos da infância para conquistar os sims da vida adulta, né? E com os nossos filhos podemos fazer diferente. Exatamente, fazer diferente com os babies, né? Ter a chance de mudar, né? Isso, né? Nossa, total. Isso é importante. Isso salva uma geração, né, gente? Nossa, muito. Uma não, né? Todas as próximas gerações. Nós estamos aqui para fazer a transformação. A partir dali, tudo será diferente. Né? Nós ainda vamos sofrer um pouquinho, mas para os nossos filhos vai ser bem melhor, eu acredito. Eu foco muito em estar sempre... Eu sou um cara que estou sempre me questionando a ponto de achar meus bloqueios para estar quebrando isso, sabe? Tá desmanchando esses bloqueios. Ah, sim. Quanto mais a gente acha, mais tem. Porque Nossa. isso, e parece que tem vários níveis, sabe? Cada bloqueio. Até, tipo, teve um bloqueio hoje que eu estava conversando com a minha esposa, que é o de necessidade de aprovação. A gente acha que quebra ele, né? Quando a gente se mostra, quando a gente não se importa muito com a opinião dos outros. E eu tenho treinado isso cada vez mais, mas eu enxergo que tem alguns, assim como a escassez, eu enxergo que a necessidade de aprovação tem alguns níveis, sabe?
Exemplo, hoje aqui eu me mostro aqui para vocês, mas agora, vamos abrir uma live. Aí a gente já dá uma balançada, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem um nível de necessidade de aprovação, a gente vai quebrando cada nível, mas a gente vai subindo, sabe? E eu tirei esse insight hoje, que eu não sabia, eu achava que era só a escassez que tinha vários níveis, mas eu vi que a necessidade de aprovação começa primeiro stories, né? E vai subindo, né? Os graus dele. Vamos fazer uma rodada de perguntas. As perguntas para vocês que estão ouvindo, Luciene, Isso. e o Lennon, a B-Rap, a gente sempre faz perguntas que é para pôr pressão em nós mesmos, tá? Na verdade, a gente faz pergunta para botar pressão no outro, né? Mas para a gente, às vezes, quebrar algum bloqueio, algum dogma, algum paradigma. Então, a gente vai fazer uma rodada de pergunta. São perguntas pessoais, não é perguntas abertas. Então, vamos fazer uma rodada para nós ter essa dinâmica. E aí, depois nós vamos finalizar com um boot aí. Posso começar? Alguém tem alguma pergunta para alguém aqui no grupo? Pode começar, Rafa. Pode começar, então vamos lá. Deixa eu perguntar para a Cristiane. E aí depois a Cristiane escolhe alguém que não perguntou, não respondeu nenhuma pergunta e pergunta, tá? Cristiane, por que tu quis te afastar tanto da fé? Qual o medo que tu tem? Eu acho que o meu medo era justamente de ir além, não sei, algo assim, não sei o que eu podia esperar da fé. Eu vejo a fé algo muito forte, e ali eu acho que ali eu me bloqueei um pouco e eu senti um pouquinho de medo e receio, né? Não quero mexer ali, né? Mas isso é uma coisa muito interna minha, porque eu acho que a fé mesmo, desde criança, assim, eu pensava, nossa, a fé para mim é algo muito, muito forte, não é aquela fé que eu vejo, que eu via, né? É algo muito maior, né? E hoje eu tenho entendimento que a fé é algo muito maior, então eu acho que ali deve ter sido algo que me travou um pouquinho, peraí, né? E até mesmo, ela vai lidar com fé, ela vai lidar com terapia, ela vai falar de fé, né? Então, eu acho que que nem você falou antes, ali entra a questão do julgamento, né? O que as pessoas vão falar, né? Se eu vou estar falando de fé também. Só que eu acho que é muito importante, porque a fé, ela ajuda a gente em vários sentidos. Tu acha que, então, tem um pouco a ver com necessidade de aprovação? Julgamento, eu acho. Necessidade de aprovação. Já que vão te julgar pelo teu comportamento. Mas como é que tu te enxerga? Tu acha que tu sabe o que fez tu ter essa... Como? Tu sabe o que fez tu ter essa necessidade de aprovação? Tu acha que, tipo, tu vai conseguir passar? Sim, eu acho que sim. Já tô passando. Eu acho quem acha... Como? Mas, né, eu digo que a gente não pode achar, né? Que quem acha não tem certeza. Sim. Eu falo isso com todo amor e carinho, tá? Não é... Não, bem tranquilo. É para nós colocar pressão mesmo. Uhum. Cristiane quer fazer uma pergunta. Então, só te peço, Cristiane, que hoje de noite tu reflita sobre isso, para tu tentar extrair esse medo. Engraçado que antes eu estava ali fazendo uma meditação, senti muito medo. E aí, ao mesmo tempo,
eu senti, eu tinha que fazer alguma coisa, eu estava sentindo falta de algo. Aí pensei, o que tem hoje de noite? Fiquei pensando e não lembrei do QGL, né? Aí depois uma amiga minha comentou, eu não consegui ir presencial. Eu disse, nossa, hoje é o dia do QGL, vou entrar online, né? E acho que era para ser, justamente era sobre a fé, né? Muito, muito bom. Que bom. Deus já nos usando. Alguém quer fazer alguma pergunta para alguém aí? A Cristiane quer fazer alguma pergunta para alguém? Vamos lá, generais. Não se acanhem. Bota suas autoridades para fora. Cadê os leões? Eu tenho uma pergunta. Bora. Pro Lennon, que chegou agora. Lennon. Manda. Quando tu estava no mundo do passado, na vida louca, vamos dizer assim, o que tu diria para uma pessoa que está na mesma situação onde tu estava? Cara, o que eu diria, e a única coisa que eu sentia em mim, é que existe somente um ser, existe somente uma única coisa que supre tudo e qualquer coisa, que num momento a gente acha que dê prazer, que a gente acha que tá nos fazendo bem, só que na verdade aquela coisa, ela só tá nos corroendo por dentro, só está acabando com a nossa alma. E existe a alegria verdadeira, uma alegria que é inexplicável, é possível você passar horas chorando de alegria por tal coisa, e não é comparado a nada que a carne pede. E esse é o Espírito Santo. E esse é a melhor essência, cara, que existe na vida. Quando eu compartilhei que eu tive essas situações, não foram uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes, gente. Imagina desde os 16 anos até os 27 anos, mais ou menos, até os 27 anos, fazendo besteira, fazendo burrada, sabe? E isso eu falo que é de A a Z que o mundo proporciona. Mas sempre eu soube que era algo carnal, que a minha carne, ela... E hoje, até mesmo hoje, eu estava refletindo sobre isso, né? Me colocando contra a parede, como se fosse o Espírito Santo me olhando para mim, e eu comecei a refletir quais palavras eu justificaria que era a carne. E por que não eu não tinha esse domínio próprio, né? Então, até mesmo, só estendendo um pouco, eu tava com a câmera fechada aqui, porque eu e a minha namorada, a gente tava conversando e falando até mesmo do nosso relacionamento, sabe? A gente passa por diversas coisas dentro do nosso relacionamento que acaba dando um estresse, acaba trazendo alguma ira em determinados momentos. E não é esse o nosso desejo para dentro do nosso lar. E por que isso acontece? Agora, Breno, tá respondido a princípio que você me perguntou? Que eu falei que eu falei, até onde eu falei, né, que supre todas essas outras vontades da carne é o Espírito Santo. Sim. É o Espírito de Deus, né? O Espírito de Jesus. É Ele que conforta. Tá tudo entregue para nós. O manual da vida
tem na casa de todos nós e tá ali, sabe? Mas eu, por imprudência, decidi manter ela fechada e eu não ligava para isso, não fazia questão de nada. E aí até a gente comentando aqui, eu tava com a câmera fechada agora há pouco, e eu me fiz uma pergunta aqui, se algum de vocês puderem me ajudar, porque é uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Hoje nós nascemos no berço evangélicos, temos toda um conhecimento da palavra, mas eu me fazia uma pergunta desde muito cedo, que era por que não é comparando a vida das outras pessoas, eu nunca fiz isso, de me comparar com os outros, mas eu me questionava numa situação. Eu via isso desde muito novo, antes mesmo até de começar a aprontar com a minha vida. O meu lar era um lar cristão, mas ele tinha muita intriga, tinha muito estresse, muita contenda, muita raiva dentro da minha casa. Eu cresci num lar assim. E enquanto isso, no prédio, meu vizinho, meu amigo de 12 anos comigo, os pais deles eram separados, mas ali dentro tinha um lar feliz, um lar próspero, uma família que você não via, eu não via defeitos quando criança, né, na casa desses amigos. Eu conversando com minha namorada agora e falando para até mesmo da nossa situação, né? E uma reflexão que eu tô tendo desde ontem é que a minha conversa com Deus, Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito para que as pessoas vejam de fato a Tua presença na nossa vida, sabe? Que não seja somente uma vida boa, mas uma vida que tenha o Espírito Santo. Porque uma vida boa todo mundo tem. Uma vida boa todo mundo pode ter, né? Conquistar, trabalhar. Mas a essência do Espírito Santo. Então, a pergunta que eu me fazia desde muito novo é por que essas pessoas, esses amigos, as pessoas não tinham a essência do Espírito Santo, mas viviam num lar feliz, sabe, num lar próspero, enquanto eu, dentro da minha casa, que na época acompanhava minha mãe todos os domingos na igreja cedo, enfim, era todo, né, aquela coisa da igreja, mas fechava a porta, era briga, era raiva, era intriga que acontecia dentro do lar. E é uma pergunta que eu não achei resposta. Ontem, em primeiro lugar, bem-vindo, Carol. Seja bem-vindo ao nosso PGR aí. Quando quiser, estamos das segundas às 20 horas aí. Ontem estava eu e a Karine, que é minha irmã, né? Nós estávamos conversando sobre isso. A colega dela de trabalho, complicadíssima, acabou sendo demitida. Aí, a primeira pergunta que eu fiz para minha irmã, ela era crente? Ela disse sim. Aí teve outra situação, né, mana? Acho que foi não sei se foi com o Humberto. Sim. E a gente trouxe essa pergunta ontem. De tentar entender por que né, as crentes que estão mais... tem uma comunhão com Deus de família, assim... Fala, mano. Eu acho que tem mais a ver quando as pessoas estão preocupadas com as regras mais do que com os princípios. E realmente apresentar frutos, né? Verdadeiros frutos. E quando eu falo de apresentar frutos verdadeiros, é tipo, se eu tenho uma frutinha ali que não está condizendo, entendeu? Eu não mascaro ela. Eu sou sincera. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá?
A minha filha, ela pinta e ela tá se libertando da depressão. Ela tem 15 anos. E eu falei para ela, filha, põe para fora, tu tem um talento, põe para fora tudo que tu sente, que tá no teu interior através da pintura. Expressa e tem que ver o que ela pinta. Essa semana passada, ela pintou, no meu ver, quando eu enxerguei, tá? Um capetinha com uma guampa só. Muito realista, os olhos, assim, tudo, mas era uma guampa. Primeira coisa, o meu olhar de crente, doentia. Ó, vamos dizer, se fosse eu em outros tempos, meu Deus, o que a minha filha tem na cabeça? A minha filha, essa imagem vai amaldiçoar a minha casa. Como que, você entende? O que que por um instante eu cheguei a pensar assim, o que vão pensar quando vê esse quadro na parede da minha filha? Um instante. E aí eu falei, filha, mas, né, fui questionar ela, mãe, tu disse que era para eu pintar tudo o que viesse na minha mente. E ela foi me explicando aquilo. Ela falou que aquilo ali é o drama. É o drama. O drama é um diabinho de uma orelha só, de uma guampinha só. Eu entendi a essência dela. Eu entendi a arte dela. O que é? Eu não posso ensinar minha filha, gente, a ser hipócrita. Tu entendeu? Que ela é uma. Ai, bonitinha, linda, minha filha não tem nada de ruim, minha filha não tem pensamentos malignos. Não, ela fez o que eu disse para ela fazer, põe para fora. E eu acho que é isso que muitas vezes a gente mascara quem de fato a gente é, porque a palavra de Deus fala que a gente não peca, senão na concupiscência da nossa própria carne. Não é o diabo, gente, não é o inimigo que faz a gente pecar. A gente peca naquilo que a gente tem as fraquezas e a gente vai para esse lado. É a gente que procura. É a gente que tende a isso, né? As coisas estão ali o tempo todo. Então, eu acho que é mais nesse aspecto, sabe, Lennon? Da hipocrisia, de querer um tá fazendo de conta para o outro, de que é perfeitinho. Tipo, que nem quando o Brandon perguntou ali sobre, mas por que a gente não usa de toda essa autoridade? Cara, ninguém nunca vai usar o tempo todo de autoridade em todas as orações. A gente vai oscilar sempre entre ser pedinte e usar de autoridade, porque a gente é ser humano. Um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente vai estar mal. E eu acho que é top. aceitar essas coisas, sabe, Lennon? Total. Não é porque um dia tu tá mal. Total. E até mesmo eu vejo uma reflexão aqui sobre a pergunta que eu fiz, né? Até mesmo, na verdade, crescer nesse lar não tem a ver nem com o pensamento ali, né? Por que isso acontece? Mas olhar na essência de que a minha família, no caso, os meus pais, tiveram traumas semelhantes e eles só estão replicando. Né? Então já é algo ali hereditário, algo que eles sofreram e eles não tiveram conhecimento, não buscaram a informação para mudar e quebrar aquele ciclo na vida deles, né? E aconteceu dentro do meu lar. Mas cabe a mim transformar a minha história, né? E Brandon, só compartilhando também, cara, no último QGR que nós tivemos na quinta-feira, eu cheguei um pouquinho atrasado, a Lu tava lá no QGR, mas eu conheci um menino que chegou novo também. E eu contei um pouquinho da minha história, na verdade, um pouco mais detalhado da minha história para ele. A gente entrou em umas questões semelhantes a que você me perguntou. E muito rápido eu contei que dos 16 aos 27, né, aconteceu muita coisa. Uma pincelada para vocês, tá? Com 16 anos eu comecei a cheirar cocaína e beber uísque. Minha vida foi essa, assim, tipo, desde muito cedo. E não me vi, assim, com sinceridade, não é falar aquela coisa assim, eu fui viciado e não fui. Não tô querendo dizer que, não defender, levantar a bandeira que não fui um viciado.
mas era o meu organismo se adaptou tão bem que aquilo na minha vida eu usava e muito, e eu não aparentava, eu não trazia problema para dentro de casa, eu ganhava meu dinheiro, eu nunca gastei com excesso, mas sempre tive. E perpetuou na minha vida até... É claro que foi diminuindo, né? Eu fui entendendo das coisas e fui querendo já uma distância, mas aí foi trocando. Só que nesse período inteiro, gente, eu quase perdi a minha vida, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, assim, sabe? Desde muito novo, eu sofri acidentes, eu quebrei partes do meu corpo, eu tive fraturas expostas, eu quase estive, tipo, à beira da morte diversas vezes, e sempre, não teve uma única vez, o Brandon, que na minha vida foi assim, cara. A minha vida foi assim, tá? Foi muito explícito. O que eu fazia, eu recebia. O que eu fazia, eu recebia. Tipo, era muito explícito na minha vida. Um caso, uma vez eu estava no trânsito, uma mulher me fechou, tinha uma moto, né? Na época aprontava de moto, corria, gurizada, estresse, trânsito, mulher me fechou, e assim, eu olhei para aquela mulher, falei, que mulher doida, que negócio que é esse? Ela me fechou e eu fiquei ali, já maquinei, falei, é? Parei atrás dela, já pensei, o semáforo vai abrir, meto o pé no retrovisor dela e saio. Isso, um caso, tá? Um exemplo dos trocos que eu já tive na minha vida. Leno, só cuida para não ser muito prolixo, para dar espaço para todo mundo. Já na hora eu corto. Quebrei o retrovisor da mulher, na hora que eu saí, no mesmo dia, eu bati um carro, eu tive um prejuízo de R$4.500. Isso é um caso, né? Só que, assim, das outras vezes, eu quase realmente estive à beira da morte, estive a ponto de ter uma deficiência, mas pela graça de Deus. E, cara, olhar para essas situações e não ver que é Deus na minha vida, eu não conseguia ter outro entendimento a não ser esse, sabe? É isso. Quer falar, Cristiane? Sim, queria fazer uma pergunta para ele. Tu sabe o motivo pelo qual você entrou nessa vida? De drogas e tal? Hoje eu tenho um entendimento, assim, que é por uma desestruturação familiar, sabe? Hoje eu tenho esse entendimento, pode ser por coisas hereditárias da minha vida também, familiares que não se curaram nessas questões. Então, para mim, eu vejo que partiu disso, sabe? Viver num ambiente de muito estresse, querer com 16 anos tocar minha vida por ser sabe? Xingava muito, vivia num lar estressado, família desestruturada, automaticamente, inconscientemente, a gente faz o quê? Vai procurar tapas-buracos, né? Uma válvula, né? Tenho a visão que seja isso. E, assim, por nascer no berço evangélico, e também entendo que o diabo sempre manteve ao redor ali, tentando de alguma forma. Quanto mais próximo, mais ataque. Alguém quer fazer alguma pergunta? Shelly? Karine. Fala, amor. O coração Alguém agora bomba. O coração está em paz. Em relação ao meu propósito, sim, graças a Deus. Em relação a isso agora, né? Mas é um... A gente tá sempre buscando um conflitinho, né? Mas pelo menos vai dando a resposta aos poucos, né? O conflitinho é no bom sentido de não se conformar, né? Mas tá buscando sempre a renovação da nossa mente e tal. E tá fazendo o que a gente aprende aqui, né? A gente tá sempre se analisando. Muito feliz por ti. Obrigada, amor, eu também. Que bom. Quero dizer que é muito importante estar aqui com vocês. Sempre. Eu sempre aprendo muito com todo mundo. Que bom. Aqui é lugar de nós estar modelando, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Carol.
Carol, é, o que tu veio buscar aqui hoje? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, na verdade, eu acho que um ambiente onde a gente tem pessoas que estão na mesma energia, no mesmo propósito, né? Porque quando a gente fica fora ou distante de pessoas, porque no dia a dia a gente está todos os dias trabalhando para nossa evolução, né? Pelo menos é o que eu venho fazendo na nossa evolução, na nossa expansão de consciência, fortalecendo a mente, o corpo, o espírito. E aí tem as batalhas diárias que eu falo que não é fácil, né? Mas que a gente tem que todo dia se fortalecer. E aí, quando a gente está num ambiente onde as pessoas estão nesse mesmo propósito, nessa mesma energia, nessa mesma frequência, essa busca, na verdade, né, de um ambiente onde as pessoas também estão nesse mesmo propósito de vida, para que a gente consiga evoluir, porque sozinha nunca é. Sim, eu digo assim, sozinha nunca é fácil, né? É até simples, mas nunca é fácil. A gente precisa sempre estar junto, em união, em comunhão com outras pessoas que também estão nessa mesma evolução que a gente. Que bom. Por muito tempo a gente passa esse percurso da gente estar evoluindo, muitas vezes a gente, pela frequência que a gente está, faz com que não faça mais sentido em estar com a maioria das pessoas, né? E daí, para nós encontrar pessoas na mesma frequência, a internet tem facilitado isso, né? Quero fazer Posso fazer uma pergunta para alguém? Desde que seja para alguém que não falou ainda, pode. Eu vi vocês. Luciene. Ah, sabia. Fique à vontade, querida. Amor, não vou falar bem diretamente, tá? Sim, fique à vontade. Não se magoe, é pra gente se Imagina. confrontar mesmo, né? Tô aqui para crescer junto com vocês. Amém. Esse é o meu objetivo. Por que você disse que estava aqui só para ouvir? Você não tem nada para compartilhar conosco? Teria alguma coisa para compartilhar conosco? É assim, de momento como a gente não se conhece, estamos conhecendo agora a história de cada um, né? A gente fica meio tímido, meio que recuado. Eu sou um pouco tímida, mas quando eu vou dando a liberdade de interagir, eu vou me soltando aos pouquinhos. Eu entrei como ouvinte, mas eu sei que cada um de nós aqui tem um pouco para contribuir na vida do outro, né? Eu tenho vindo numa busca constante desde 2018 no desenvolvimento pessoal, enfim. E agora com esse movimento do QGR, eu, assim como o Leno, né? A Carol ainda não conhecia ela no QGR, né, Carol? A gente teve a oportunidade de participar juntos ainda, mas eu confesso que o QGR tem me levantado, na verdade o Senhor, né, tem usado isso para me levantar e transformar a minha vida e ajudar outras pessoas a transformar também, entendeu? Se libertar, se sentir livre assim como eu me sinto hoje, sentir amada como eu me sentia há muito tempo, saber que eu sou uma filha do Pai Celestial e que tudo já está acessível a cada um de nós. Hoje eu tenho essa consciência, eu tenho essa clareza e que por muito tempo eu era sedenta por Deus, mas vivia só voltando um pouquinho lá no Leno, eu acho que eu entendo um pouco o que ele passou, de estar num ambiente onde era cristão, mas não tinha paz. E aí, quando ele estava falando, eu lembrei de uma coisa assim, mas tá, o ambiente era cristão, mas será que verdadeiramente eles conheciam verdadeiramente quem é Deus? Eu estou falando isso porque hoje eu estou com 40 anos, e só o ano passado que eu conheci realmente quem é Deus. Quando eu tive várias experiências com ele, vem tendo diariamente, quase todo dia eu estou tendo experiência com ele, com o Espírito Santo, porque antes eu só ouvia falar dele, entendeu? E eu percebo que nosso meio, muitas pessoas são ouvintes. Deus é isso, Deus é aquilo, mas elas não buscam em oração, em jejum, para ter essa conexão espiritual e realmente conhecer quem é ele, experimentar do amor dele. Diabo não brinca de ser crente, nós brincamos. Não, né? não. Eu queria falar um negócio para complementar o que a Luciane falou, que eu acho muito importante nessa busca que a gente está discutindo aqui agora,
Porque eu vejo assim, o Espírito Santo, ele está sobre todos nós, independente se a pessoa tem um berço ou não. Ele está guiando todos nós. Eu acho que vai um pouco de encontro com o que o Lennon estava se questionando, né? Por que que o vizinho e tal, toda a história que ele contou, mas muitos só deixam que fique sobre nós, não está dentro de nós. E aí então ele está sobre todo mundo, independente se a pessoa é um berço cristão, independente da pessoa ter um conhecimento, independente se ela não tem. Mas muitos só deixam que fique sobre ele, não deixa que fique dentro dele. E a gente viver e crescer eu vejo assim, todo mundo é filho, ninguém é neto. Deus não tem neto, ele tem filhos. Então a gente às vezes fala, cresci num berço cristão, e isso a gente vê muito, né? Muitas pessoas, principalmente aqui numa determinada faixa etária, onde os pais levaram as crianças, né? Então, assim, e cresceram assim. Mas a gente precisa entender que a gente é filho, e tudo que aconteceu, de repente, dentro das casas, a gente não pode carregar isso, né? Eu acho que isso é importante. Isso me ajuda muito a entender que todos estão sobre, mas nem todos têm dentro, não deixa que entre, quando bata na porta, realmente esteja dentro de nós. Eu acho que isso é acho que é uma reflexão, assim, que Posso te fazer uma pergunta? Não precisa nem pedir, pode, já faz. O que hoje você ainda não entende sobre Deus? O que eu não entendo? Isso, que procura entender. Nossa, eu acho que todo dia eu aprendo uma coisa diferente, né? Todo dia, todos os dias, todas as manhãs, eu aprendo algo novo e que eu busco e que eu tenho várias respostas, assim. Eu acho que eu tenho muito para aprender ainda, na verdade. Acho que Deus me chamou tem pouquíssimo tempo. Quando ele me chamou, eu não hesitei, aí eu aprendi muito. Num curto espaço de tempo, eu digo assim, que eu aprendi muito, sabe? Caiu muitas coisas no meu colo, porque sabe quando ele te chama e você não olha para trás. Então eu não olhei para trás para muitas coisas, fui muito obediente, sem entender, em menos de um ano, eu diria, vai dar um ano agora. Então, assim, mas eu tenho muito para aprender ainda, mas eu venho buscando todos os dias cada vez mais. Perfeito. Eu queria falar uma coisa para o Lennon, sem dar direito dele responder, só quero que ele ouça. General para general. Para não focar tanto no passado, que o passado serve só para nós estar indo com a nossa mente lá para buscar uma lembrança boa. E cuidar muito dessa história para não fazer nenhuma âncora, e sim um combustível para ir onde tu quer ir e fazer disso algo pro bom, para bem, sabe? Para te alavancar. E procura... Isso estou sentindo no meu coração, que estou falando para ti, tá? Que todo mundo aqui tem histórias e não existe nem peso nem medida. Cada um para si, sua história é única, né? Então a gente tem que ter discernimento do que a gente vai fazer com essa história. Isso é o mais interessante. E já vou mandar uma pergunta para Mariana, para perguntar por que tu levou tanto tempo para perdoar o teu pai? E como é que foi o sentimento quando tu te encontrou com ele? Assim, eu não levei muito tempo para perdoá-lo, eu levei tempo para entender qual era o real perdão, né? Porque às vezes a gente tem um discernimento sobre o que é perdoar, e quando tu conversa com Deus, ele te mostra o que é o real perdão, né? Porque na verdade o que acontece? O meu pai, ele não me criou, né? Então, aos 13 anos, eu lembro de eu ter entrado num conflito com ele. E acho que lá pelos 23 anos eu já não estava mais na cidade. Eu lembro da minha mãe me ligar no aniversário meu, que eu não morava mais aqui no Rio Grande do Sul, eu morava no norte. E ela me fez uma surpresa de passar o telefone pro meu pai falar comigo. E há anos eu não falava com ele, né?
E nesse dia, nossa, foi uma baita de uma surpresa mesmo, porque eu tinha tido um conflito com ele e nunca mais tinha tocado no assunto e tal, e nunca resolvemos isso, né? Naquele dia do meu aniversário, ele me deu os parabéns pelo meu aniversário, e naquele dia eu senti aquela mágoa, aquela desavença cair por terra, né? E aí, vida que segue, né? Só que o que acontece? Chega um momento da tua vida que algumas coisas não dão certo, porque tu tem que olhar pro teu passado e ressignificar algumas coisas, né? E aí vem a questão de eu achar que naquele momento que ele me deu parabéns, eu estava perdoada e tudo mais. Inclusive, eu voltei ao Rio Grande do Sul, reencontrei com ele e tava tudo ok. Só que eu nunca tinha comentado com ele assuntos que eu queria questionar, mas não questionei, porque às vezes a gente deixa passar e não pergunta, né? E quando tu não pergunta as Tá coisas, dormindo, tu minha filha? pode entender de qualquer Boa forma, noite. né? E agora, num 10 em 1, muitas coisas a gente vai orando, vai fazendo leituras, vai conhecendo outras pessoas, vai conhecendo outras histórias, né? E não é nem é porque eu procurei esse perdão ou porque eu procurei ressignificar isso. Aconteceu naturalmente, entendeu? Da gente ter se Tá reencontrado bem? e eu olhar para o meu pai com O que olhos de tem? filha e não como uma parente, porque como ele não me educou, ele não me criou, tipo, eu sempre honrei ele por ser meu pai, mas é que a gente nunca teve intimidade. E aí, quando a gente não tem intimidade com o nosso pai terrestre, é muito complicado tu conseguir, de forma rápida, ter intimidade com Deus. Então, e eu fui entender isso agora. Eu sempre soube, não, a gente tem que honrar pai e mãe. Então, eu sempre orava honrando meu pai e minha mãe, nunca julgando o motivo pelo qual eles não casaram ou pelo qual meu pai nunca me criou. Eu nunca fui julgadora. Mas há 15 dias atrás, aliás, no mês de maio todinho praticamente, eu tive essa reaproximação com meu pai e passei a olhar para ele com um olhar de filha, né? Que era uma coisa que eu não tinha com ele, né? E fiz questionamentos, inclusive, sobre o meu nascimento, onde que ele estava quando eu nasci, que foram coisas que eu também perguntei para minha mãe, né? Para, na verdade, eu firmar a minha identidade para com Deus. Então, eu precisei voltar aos meus antepassados, no caso, meu pai e minha mãe, mesmo sempre honrando eles. Eu tive que fazer perguntas pontuais, né? Porque lá no meu íntimo eram coisas que não estavam resolvidas, né? E aí que eu acabei questionando eles nesse mês de maio, abril, maio, e que graças a Deus está tudo resolvido e não era por uma questão de não perdoar, é a questão de às vezes você perdoa, mas não é o perdão que o cara lá de cima quer que tu tenha, né? Que é o ressignificado, né, daquela pessoa, é o ver a essência, né? Porque alguém falou aí sobre o não julgamento, né? De não é porque o teu pai e a tua mãe tiveram decisões que tu tem que estar julgando eles, né? Pelas decisões que eles tomaram, porque as pessoas só dão pra gente aquilo que elas têm pra dar, né? Então, se é isso que tinha pra me dar, beleza, tudo bem. E hoje eu tenho uma outra visão sobre a história dos meus pais, né? Hoje eu honro ainda mais o amor que eles tiveram para ter eu e as minhas irmãs, né? E tá tudo resolvido e acredito que daqui para frente é só avançar nos próximos níveis, né? Bom, é maravilhoso a gente. Esse 10 em 1 faz com que a gente vá acertando os ponteiros, né? Acertando toda vamos dizer assim, as coisas que fica por fazer a gente não faz, né? A gente vai prorrogando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Então, nós vamos partir para um boot, tá? Antes do boot, eu queria falar uma coisa, duas coisas. A primeira
que é a primeira vez que eu vou fazer um boot, então não julguem, mas eu vou fazer Então não é. Não é não julgar. Peraí, eu tô me expressando ruim. Não vem com necessidade de aprovação aqui, general. Não. É o que eu tô vendo aí Não, também. não, pior que não é Manda necessário. bala. Não, eu vou julgar. mandar igual. Faz e acabou. Vou fazer mesmo. Não tem Tá de jeito que eu tô sacanagem explicando comigo. para vocês. É que nem Não oração, tem que se alguém vai explicar. discordar da oração. Você é livre, você pode fazer do jeito que quiser e a gente nem precisava ficar sabendo que é o primeiro. Sim. Boa. Já é Então, amado por ele. Não precisa ser amado por nós. E segundo, eu queria que, assim, ó, toda semana, né, a gente sempre traz uma dinâmica. Semana passada, casualmente, o Lennon falou da pergunta que não tinha resposta. Semana passada, a gente tinha que trazer até 3 perguntas que não tinha resposta até hoje. Então, eram perguntas bem cabulosas, e aí a gente tinha que discutir sobre. Foi bem bacana, né, Michele? A gente... Nossa, ficamos discutindo por um tempão e foi maravilhoso isso. Então, a gente sempre faz uma dinâmica. Só que eu vejo que todo mundo aqui é general. A gente toda semana bota pressão um no outro para estar crescendo, né? E eu fiquei pensando muito essa semana, principalmente ontem, e eu decidi que, como o nosso QGR é um QGR bem livre, eu gostaria que alguém se prontificasse para a semana que vem trazer a pauta, trazer algum ensinamento, trazer uma dinâmica. Não é assim, ó. Por mim, eu faço. Eu estou aqui desde janeiro fazendo. Não tem problema nenhum, mas eu estou achando que assim, ó, que eu vejo que vocês têm que crescer também. Vocês têm que treinar a oratória, têm que treinar sobre qual assunto vai falar, sobre quando várias coisas, que vai ajudar vocês, entende? E eu acho que... Pode falar, mano. Um verdadeiro líder tem que formar outros líderes, isso aí. É isso que eu estou pensando. Eu vejo que tem muita gente que vem, acaba, né, pegando seus códigos, mas eu acho que a gente tem que fazer. Eu não quero que vocês venham só para receber. Eu quero que vocês também transbordem, entende? Então, daí eu gostaria de saber se alguém gostaria de, na segunda-feira que vem, trazer a pauta, trazer o que é livre, tá? Traz o que quiser, boot, conversar sobre o que, alguma dinâmica de grupo. Quem é que gostaria de começar a botar pressão? Generais. Ó. Eis-me aqui, Senhor! Vai que da próxima daí eu vou. Alô, Michele, era para nós ter que tirar para o ímpar, não é assim. Não. Vai primeiro que da próxima eu vou. Tá. Passa daí vergonha eu vou primeiro, então. Já essa semana. Eu vou pensar essa semana o que pode fazer. Então, aí na segunda-feira que vem, a Karine traz a pauta, uma dinâmica. Pode ser... A gente faz várias dinâmicas aqui. Toda semana a gente tem várias dinâmicas para poder estar colocando pressão e fazendo com que a gente cresça mesmo, sabe? Muita gente entra aqui, vem, recebe e muita gente não volta mais, tá? Muita gente que eu digo assim, vem na primeira vez. Por quê? Porque nós sempre temos pressão, a gente sempre pressiona um ao outro para estar crescendo. E eu prefiro 1000 vezes pressionar um general, porque eu sei que ele vai poder impactar muito mais pessoas, do que eu pressionar um cordeiro que não vai aguentar a pressão. Então, por isso que eu estou fazendo essa coisa com vocês, tipo, a gente nunca que leva para o coração. A gente tem que saber que é para estar edificando nós e estar
crescendo cada vez mais, né? Alguém quer falar alguma coisa no final, antes de nós fazer a nossa oração? Nosso boot? Mentalizem que vai dar tudo certo segunda-feira que vem. Eu vou deixar, antes de eu falar, se vocês quiserem, vocês tentem aqui eu acho que eu botei aqui, nas nossas mensagens, está aqui o grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp, e mais em cima está o link da pauta, que foi o passo a passo da fé, que eu trouxe dessa semana. Daí, se vocês, quem não tiver, que não conseguir, me manda uma mensagem no WhatsApp ali. Vocês que são do Mato Grosso, se quiser clicar no link ali, se não quiser, igual toda semana eu vou compartilhar nos grupos lá, porque o que eu comecei a compartilhar nesses grupos não é para estar atraindo ninguém, eu não quero estar me divulgando, não vendo nada. É que eu achei que a chama esfriou em muitos grupos. Então, eu quero buscar alguns generais aí que estão meio frio e como o Pablo mesmo fala, se a faísca para muitos, né? Então, quem quiser daí, quiser entrar no grupo, quiser, vai estar tudo disponível aí. Eu vou botar uma musiquinha para nós aqui, para nós fazer um boot, uma mentalização. Deixa eu ver aqui. 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 Tá muito alto aí? Estão escutando bem? Sim. Escuta todo mundo de boa? Tá escutando? Todo mundo escutando tranquilo? Tá de boa. Tá. Então, todo mundo fecha seus olhos. Respira bem fundo, gente. Oh, Pai amado. A Ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Sempre nos vê, Pai. E a sua misericórdia não tem fim, Senhor Jesus. Pai amado, hoje estamos aqui, generais do Teu reino, Senhor. Estamos aqui em treinamento, Pai, para estar Te glorificando, Te exaltando e aprendendo contigo, com Teu Espírito, Pai. Tá se conectando direto na fonte, Pai, porque o Senhor é a fonte, é um rio de águas vivas, Senhor. E que o Senhor transborde esse rio em nós, Pai, para que nós podemos alcançar cada vez mais pessoas, Pai, para estar edificando o Teu reino, para estar salvando, mostrando para eles e para elas um caminho. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esteja conosco nessa noite, Pai, para nos estar trazendo todo o entendimento, todo o conhecimento, e que Ele esteja em cada momento, em cada decisão nossa, Pai, porque a gente quer estar no Teu caminho, Senhor. Pai amado, nos glorifique, Pai. Que o Senhor traga clareza da nossa identidade, traga clareza do nosso propósito, e que mais pessoas, Senhor, estejam chegando, e que essas pessoas que estejam chegando próximo da gente, que seja para estar cada vez mais nos Teus caminhos, Senhor.
e nos afaste, Senhor, de pessoas que vai fazer com que a gente se desvie, Pai. Pois o nosso alvo é um só lugar, Senhor. O alto, Pai. Então, obrigado, Senhor, por estar em comunhão contigo, Pai, cada dia, Senhor. Ajude nós, Senhor Jesus, cada um no seu cantinho, quietinho, a estar orando, a estar tendo intimidade contigo, Pai. Porque às vezes, Senhor Jesus, a gente não tem resposta, mas às vezes falta só a intimidade, Pai. De receber, Senhor Jesus, a Tua presença. Então, que o Espírito Santo nos limpe o nosso coração e nos mantenha puro, Pai. Que a Sua presença esteja sempre conosco, para que a gente entenda e que a gente faça a Sua obra, Pai. Nos use como instrumento, Senhor Jesus. Agora, Pai, nós vamos estar mentalizando. Nós vamos mentalizar, quero que todos mentalizem, daqui a 1 ano, o real sucesso para vocês. Se enxergando daqui a 1 ano, aonde vocês vão estar. E que vocês vão dar um pulo, um salto. E vocês estão se enxergando no real desejo do coração de vocês. E que vocês busquem esse sentimento onde vocês estão. E que esse sentimento que vocês estão sentindo, vocês estão enxergando, vendo as pessoas que vocês estão tocando. Vocês estão vendo que as pessoas olham para vocês e elas não entendem de onde vem tanta força, tanta garra, tanta determinação. Quero que vocês vejam, sintam, começam a visualizar o que está perto de vocês. Quem vocês enxergam? O que vocês enxergam? Agora olha para trás. Para trás está o ano passado. E olhem quem vocês eram hoje. Quem vocês eram ontem. E vocês olhem e dizem, meu Deus, quanto eu cresci, Pai. Quanto eu prosperei. Vocês vão pegar agora esse sentimento de gratidão e vão trazer para dentro do coração de vocês. Grato pelo Pai, grato por onde vocês estão, por ter prosperado tanto. Gente, prosperidade é crescimento em todas as áreas. Não tem nada a ver com dinheiro, Pai. Oh, que lugar maravilhoso, Senhor. Que o Espírito Santo esteja em cada um aqui essa noite, Pai. Que eles consigam enxergar quem eles são, Senhor. Para que eles vieram. E que mais pessoas sejam tocadas pelo poder que o Senhor está usando nós nessa noite, Pai. Agora vocês vão enxergar a pessoa que vocês têm um perdão para soltar. É aquela pessoa que magoou vocês no fundo do coração. Aquela pessoa que muitas vezes você teve raiva, rancor. E agora você vai dizer para ela o quanto você ama ela. Porque a gente não tem entendimento muitas vezes do que a pessoa fala e do que o coração dela está cheio. Agora vocês vão colocar os olhos delas e ver por que elas falaram aquelas coisas que magoaram tanto vocês. Vocês vão se colocar no lugar delas. E vocês vão pedir perdão. Você sabe quanto elas
vem sofrendo, e por isso elas magoaram vocês. Senhor Deus, eu sinto a sua presença, Pai, aqui hoje. Libera perdão, nos traga um coração puro, porque a gente sabe, Senhor, que um coração puro, a gente tem um acesso, um caminho mais curto para a tua presença, para a tua intimidade, Pai. Todo perdão, todo ódio, todo rancor, que do passado não se presta para mais nada. Tudo que é de ruim ficou para trás. Pois agora vocês vão olhar para frente a partir de hoje. Porque pessoas vão estar olhando para vocês e enxergar os resultados de vocês. Porque as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, meu Deus, o que tu tá carregando? O que tu tem? Eu quero ter isso. Imagina agora vocês com uma multidão na volta de vocês. São pessoas querendo pegar a unção que vocês têm. São pessoas querendo ter um pouquinho do que vocês têm. E vocês não se acham ainda merecedores. Senhor Jesus. Olha quantas pessoas na nossa volta, Pai. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão com rancor, com ódio nos seus corações. A gente olha, só tem mal na nossa volta. Mas nós somos a luz que vai trazer, que vai clarificar. Essas pessoas vão ficar cegas, Senhor Jesus, de tanto nos olhar e ver que a gente brilha, Pai. É um brilho insuportável para os nossos olhos, Senhor Jesus. E sente que esse brilho está saindo de dentro de nós. E pessoas estão botando a mão nos olhos porque não conseguem enxergar para nós, porque elas veem um brilho. Porque nós somos o espelho do Criador. E pessoas vão ser curadas. Pessoas vão ter seus corações limpos através dessa luz. Agora nós vamos para mais para frente. Senhor Jesus, nós vamos para daqui 5 anos, Pai. 5 anos, Senhor Jesus, a gente vai ir. Você olha para trás e você achava aquilo já maravilhoso, já se engrandecido, achando que aquilo era tudo. Só que para Deus aquilo lá atrás, 5 anos atrás, não era nada. Era só a faísca. Hoje são multidões, são centenas, são milhares, são milhões. Deus cria tudo. Não há homem nenhum que cria. Tudo é Deus que criou. E nós vamos, Senhor Jesus, usar a internet para estar potencializando, Senhor. Porque nós vamos ser vozes ativas. Tu olha para trás, tu diz, meu Deus, eu achava que aquilo era tudo, só que hoje nós somos maiores ainda. Só que Deus nos mostra só um passo de cada vez. Porque se Ele realmente nos levar lá no futuro, a gente olha e diz, não é possível. Não é possível, Senhor Jesus, que eu vou ser essa pessoa. Não é possível que eu vou chegar tão longe assim, Pai. Mas Deus gosta de processo. E a gente tem de se limpar desses processos, se limpar desses traumas. Que todo
o ódio, o amargor, toda a raiva, tudo isso vai cair hoje, Senhor Jesus. Que a gente alcance, Pai, do mais alto nível, Senhor. Eu quero sentar ao teu lado, Pai. Pois nós somos generais do reino, Senhor Jesus. E eu não aceito nada menos do que isso, Pai. Senhor Jesus, esfregue suas mãos. Um sorriso na cara. Um sorriso que a gente não acredita, Pai. Já está declarado aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Amém, Jesus. Seja feita Amém. Amém. a sua vontade, Pai. Gente, obrigado por cada um de vocês. Se não ser amados, que Deus tem nos usado aqui de uma forma que a gente às vezes fica sem entender. E eu peço que tenham essa semana, que leem sobre o que eu trouxe, o passo a passo da fé, e mentalize sobre o real desejo do coração de vocês. Porque Deus tem coisas grandes para nós, tá? Então, só queria compartilhar com vocês isso. Obrigado pela presença de todos. Sintam-se amados, não só por mim, mas por Deus. Que a Karine, esse peso que ela está sentindo, que esse fardo já vai cair, já vai ficar mais leve. Porque tu tem autoridade sobre a tua vida. Tu pode declarar isso. Que o Lennon faça da história dele uma história bonita e não uma história triste. A Mariana também, que ela consiga trazer esse sentimento de perdão com o pai, de acerto com o seu passado, para estar ajudando outras pessoas a estar se encontrando e fazendo que outras pessoas encontrem o perdão no pai e na mãe. A Luciane, eu não conheço, mas eu tenho um sentimento que tem muita complicação com teu pai. Exatamente. E que a Mariana te ajude. E Deus também use para estar perdoando. E É um processo, na verdade, eu estou passando por esse processo. Eu sempre fui sedenta por Deus, mas nunca consegui ter uma intimidade e conhecer verdadeiramente Deus. Só que de um tempo para cá eu estou entendendo. É que nem foi falado, eu não lembro quem falou sobre quem não tem uma intimidade com Deus, não consegue, ou com o Pai, não consegue ter uma intimidade com Deus. E Sim, fica bem eu claro. falei, Luciane. Então, isso fica bem claro, porque quando ela falou isso, foi você que falou, né? É Mariana? Isso, Mariana. só Mariana. Então, quando você falou isso, eu entendi perfeitamente. Por que que hoje eu estou conseguindo a ter experiências com Deus? Porque eu vim nessa busca constante de cura e eu identifiquei alguns traumas, alguns bloqueios. Mês passado eu tive num evento em Alphaville, lá eu participei de um QGR, aconteceu um novo desbloqueio que me fez passar por uma vida turbulenta, por um momento, assim, uma outra oportunidade eu quero contar, entendeu? E eu não entendia o porquê.
que a situação foi entendida como um abuso e eu não aceitava isso, mas depois eu entendi que o abuso não é o toque, é as palavras que você recebe, entendeu? E eu levei por toda a vida aquilo como se fosse real, me portando como aquela pessoa que meu pai sempre me chamava. E assim, é um processo, é uma cura. E hoje eu sinto um alívio. Quando eu ouço essa palavra que me afetava, eu sinto um alívio, porque assim, eu já perdoei, mesmo meu pai não entendendo toda a situação, porque até então ele tem uma mente mais fechada, não está tão preparado para entendimento, mas enfim, o Senhor vai fazer essa parte. A minha parte eu estou fazendo e o Senhor, eu creio que Ele vai fazer e preparar todos os caminhos para que Ele venha entender sobre o perdão. Amém. E é isso aí. E saber que eu estou no caminho certo, que eu estou com vocês, que aqui eu vou ser ajudada, que eu vou ajudar, isso é muito bom e é gratificante. Esse é um momento muito maravilhoso. Isso queima no meu coração de vivenciar todos os dias. Se todos os dias tivesse QGR, todos os dias para mim. O Leno sabe disso, né, Leno? Eu amo QGR. QGR tem mudado muito a minha vida. A gente assim. tem na sexta-feira, 5 da manhã também, tá? Ah, é? 5 da manhã sim. no horário de vocês aí, são No 4 horário de da manhã aqui. Brasília. Horário de É Brasília. 4 da manhã aqui. Manda o link para mim depois. Eu quero acompanhar, eu quero participar. A gente tem muito a aprender e a gente pode estar trazendo algo diferente daí de vocês e estar aplicando aqui. Eu sei que quem conduz o QGR, na verdade, é Deus, é o Espírito Santo, mas é sempre bom a gente agregar com o conhecimento certeza. dos outros, né? Que é para todo mundo evoluir e Isso alcançar aí, o esse máximo que Deus tem pra gente. é o propósito. E eu quero agradecer cada um de vocês. Cada um falou algo aqui que, para mim, vou levar para minha vida, vou modelar, porque cada dia eu quero ser uma pessoa melhor. E que isso venha influenciar outras pessoas para que elas saiam de uma vida medíocre para o extraordinário, que é isso que Deus tem para cada um de nós. Verdade. Queria dizer para a Michele que, Michele, aquele fogo que ardia no teu coração, que tu acha que tu perdeu, tu não perdeu, tá? Ele precisava queimar a velha Michele. E hoje tu tá com o Espírito Santo. Só que eu tive esse discernimento ontem, através junto com a minha irmã, que eu estava em comunhão com ela ontem. Então, não acha que o Espírito Santo não está contigo, porque ele está contigo todo dia. Tá? E é bonito de ver o teu crescimento. A gente vê que tu está se esforçando, querendo crescer, querendo mudar. E crescer e mudar dói, é normal. Dá medo, dá frio na barriga. Mas a gente vai com medo, vai com frio na barriga igual. A Cristiane... Gratidão, Rafa. Gratidão. A Cristiane, que hoje seja essa noite, comece, primeiro dia, caminho pela fé, que tu já está se libertando disso, se libertando da necessidade de aprovação. Não tem que provar nada para ninguém, não tem que justificar nada para ninguém. É livre, como todos nós. Tá? Brendo, grande Brendo. Manda. Um amigo que Deus me mandou. Eu chego emocionado de falar desse rapaz. Eu aprendi com ele o que é realmente ser general. Foi um cara que nunca me questionou, nunca me questionou, nunca me julgou, mas sempre, todo momento, me fazia pergunta. E essas perguntas me fizeram enxergar muita coisa que eu não enxergava. E eu tenho certeza que tu vai enxergar as respostas que tu procura, tá? E não para de orar, de ter uma intimidade com ele, tá? Porque é isso que... Oi. Não, desculpa, continua. Que é isso que ele mais quer. Ele quer... Se a gente for analisar o que Deus quer da gente, a gente se fez essa pergunta. O
que realmente Deus quer da gente, por que Ele quer a gente para fazer a obra dele. Ele pede uma única coisa, Ele pede o nosso coração. Então a gente tem que estar preparado para entregar esse coração para Ele. Fala, mano. Uma coisinha ardendo aqui no meu coração, que a respeito dessa questão do Espírito Santo, né? Alguns aqui, que nem a gente estava conversando, são de berço evangélico, e tem uma cultura dentro das igrejas que é aquela questão de receber o Espírito Santo, né? Eu não acredito no seguinte sentido, que a Mano, gente não recebe. posso te fazer um pedido? De tu Pode, trazer essa pauta para a próxima semana, tá bom. porque é bem interessante, e aí nós vamos ficar com pergunta sem resposta, porque daí vai gerar várias dúvidas em nós, tá? Então daí na semana que vem traz isso para nós estar... Tá, gente? Então, vamos finalizar aqui. Alguém quer falar alguma última coisa? E ninguém quer ir embora? Agradecer a presença de todos e gratidão, né? Que todos são amados e estava excelente a conversa com vocês e as trocas. Que bom. E que o boot não fui eu que fiz, foi ele. Exatamente. Então, Exatamente. por que eu me preocupo tanto? É ele que conduz. É ele que conduz. Tá, gente? Sintam-se amados aí, então. Obrigada. Mil beijinhos no teu coração. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau.